Fala pessoal, tudo bem com vocês? João Ferreira na área aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal e novamente dando continuidade à nossa série sobre Excel. Nessa aula eu vou estar falando para você a respeito de validação de dados. É isso aí, validação de dados. É uma das funções bem interessantes que tem dentro do Excel, onde a gente consegue fazer aquela caixinha que a gente clica lateralmente e ele aparece uma lista de opções. E o mais legal disso daí é que você consegue travar esse campo para que as pessoas não coloquem informações que você não deseja. É muito top, é muito interessante, uma das funções bem legais do Excel. Agora fica aqui o meu convite para você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa as notificações para você receber do YouTube sempre que a gente colocar novos vídeos aqui no canal, tá legal? Então vamos lá. Vamos para a nossa vinhetinha, é rapidinho, coisa de 5 segundinhos, a gente já volta para falar sobre validação de dados no Excel. Bora lá! Estamos de volta logo depois da nossa vinheta para dar continuidade nesse vídeo, nessa aula, nesse conteúdo, como assim você preferir falar. O que nós vamos estar falando hoje? Nós vamos estar falando sobre a função de validação de dados. E quando eu falo função de validação de dados, eu não estou querendo dizer que é uma função propriamente dita do Excel. Quando eu estou falando função, estou falando de uma fórmula, como por exemplo, essa que a gente tem aqui no campo do Excel. Isso daqui é uma função, é uma fórmula. E na verdade, a validação de dados ela não é uma função, como um cálculo desse, uma fórmula. A validação de dados é uma opção que a gente tem dentro do Excel. Dentro da validação de dados a gente consegue colocar também uma função, uma condição, um PROC-V, mas isso já é uma coisa um pouco mais avançada, tá? Inclusive, se você ainda não viu o vídeo onde a gente fala sobre a função C ou a função PROC-V, que são duas funções muito utilizadas dentro do Excel, vou deixar no card aqui em cima para você estar dando uma olhadinha. Clica aqui, deixa aberto em outra aba separado, conclui esse vídeo, depois você volta lá e assiste. E já aproveita e deixa o seu like se você gostou desse conteúdo, tá legal? Então vamos lá. Falando sobre validação de dados. A validação de dados é uma das funcionalidades que ela ajuda demais dentro do Excel. Porque quando a gente quer preencher uma célula, na verdade, a gente já vai aparecer aquela setinha lateral para a gente, onde a gente clica dentro da célula e ele abre uma caixa de opções. E o mais legal é que eu consigo travar isso daí para que as pessoas não coloquem informações de forma incorreta, tá ok? Então vamos logo para a prática, vamos parar de ficar falando e vamos para a prática para a gente ver como que funciona a validação de dados. Vamos lá. Para eu estar usando a validação de dados, eu preciso, antes de tudo, localizar aqui no meu menu superior a possibilidade e o menu dados, que é esse daqui, ó. Depois de arquivo, página inicial, inserir, layout de página, fórmulas, eu tenho a opção dados. Clicando aqui em dados, eu vou ter esse mundaréu de informações aqui que não vem ao caso, a gente está falando sobre isso agora. O que eu quero utilizar? Eu quero utilizar essa funcionalidade aqui, ó, validação de dados. Aqui nessa função, validação de dados, nessa possibilidade de validação de dados, ela está dentro do bloco ferramentas de dados. Então, ou seja, eu tenho aqui, olha, validação de dados. Se eu clicar aqui, ele vai abrir essa caixinha para mim, onde nessa caixinha eu tenho todas as configurações da minha validação de dados. O que significa o nome validação de dados? Significa que naquela célula eu vou validar o dado que vai entrar nela. Como assim, João? Vamos lá. Se nessa célula aqui, ó, eu vou fechar. Se nessa célula aqui eu tenho o mês de dezembro, eu não consigo colocar o nome João. Por quê? Porque eu só quero que coloque os meses do ano. Então vai ser janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então essa é uma possibilidade de eu travar para que essa célula só apareça essas opções para o meu usuário clicar, ou para mim mesmo tá clicando e fazendo a seleção, ok? Bom, a gente já viu aqui que essa célula, se eu digitar aqui, ó, janeiro e der um enter, ele vai trazer o valor gasto de janeiro e já vai trazer a situação
desse mês de janeiro. Como que foi? Se foi acima do permitido ou dentro do permitido, enfim. Se eu colocar aqui, olha, fevereiro, ele já vai trazer ambas as situações, que está nessa tabelinha lateral aqui. O que eu quero fazer aqui com a validação de dados? Eu quero colocar a possibilidade no meu usuário clicar numa setinha aqui, ele abrir uma caixinha de opção e quando ele escolher essa caixinha de opção, automaticamente troque esses valores. Essa é uma das funcionalidades da validação de dados. Você travar a célula para colocar somente aquilo que você deseja, ok? E se isso estiver atrelado a uma função PROC-V, como é o caso que está aqui, e também uma função PROC-V, como é o caso que está nessa célula aqui também, ele já faz isso automaticamente, independente de eu ter que trocar o valor manualmente, como é o caso que eu vou fazer agora, ó, dezembro. Ele já troca tudo para mim. Então, eu só quero que a pessoa clique aqui e apareça uma caixinha com as opções e ela selecione a que ela deseja. E como que a gente vai fazer isso? Usando a validação de dados. Eu tenho aqui, olha, 3 opções. Eu tenho configurações, mensagem de entrada e alerta de erro. Eu não vou entrar em muitos detalhes disso daqui, porque senão vai ficar uma aula muito extensa. Nesse momento, eu quero falar somente sobre as configurações. Aqui eu tenho o critério de validação. Qual é o critério? Eu vou permitir que a pessoa coloque qualquer valor nessa minha caixinha aqui. Qualquer valor que ela colocar vai ser aceito. Ou eu quero que ela coloque somente um número inteiro, que seria, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, não seria 1,1, 0,7, seria somente números inteiros. Ou somente números decimais, ou somente data, ou somente hora, ou eu posso personalizar isso. Novamente, não vou entrar em detalhes de tudo isso. Eu vou falar aqui do que é interessante, que no caso, para essa aula aqui, vai ser a opção lista. A opção lista, ele vai me dar a possibilidade de eu criar aquela listinha do jeito que eu falei. Então, uma vez que eu seleciono a opção lista, ó, dá uma olhada, se tiver qualquer valor, não me traz mais nenhuma possibilidade. Porém, se eu escolher a opção lista, ele vai me abrir essa caixinha aqui embaixo, ó, que é a minha fonte, aonde eu vou pegar essa lista. E aí eu tenho 2 possibilidades. Aqui dentro dessa caixinha fonte, é o que eu quero que apareça no meu menu suspenso. Então eu posso escrever aqui, ó, janeiro, colocar ponto e vírgula para separar um texto do outro, que vai aparecer um abaixo do outro. Posso colocar aqui, ó, fevereiro, posso colocar março e posso colocar abril. Se eu fizer isso daí, eu já vou criar uma validação de dados. Se eu der um Enter aqui agora, ó, automaticamente, dá uma olhada, ele criou essa caixinha aqui para mim. Então, quando eu clico fora, essa setinha fica inativa. Se eu clicar aqui dentro, essa setinha fica ativa. E aí eu posso selecionar a opção que eu quero. Ó. Ah, eu quero fevereiro. Quando eu troco aqui, ele já troca todas as informações aqui. Legal? Essa é a forma mais simples. Porém, preste atenção, que se eu vir aqui, novamente, validação de dados, se eu escrever aqui, ó, de repente eu coloco essa informação manual, como eu falei aqui. Se eu escrever aqui, ó, janeiro, ao invés de janeiro, e der um OK, a hora que eu clicar aqui, ó, ele vai aparecer janeiro. Se eu clicar janeiro, ó, ele vai dar erro, porque não existe janeiro aqui. Isso daqui está atrelado a uma função PROC-V, tá? Então, precisa que os nomes que estejam aqui sejam idênticos a esses que estão aqui. Então, aí eu tenho uma segunda opção, que seria o quê? Eu vou clicar novamente, validação de dados, e eu vou apagar essas funções aqui, ó, esses textos que estão aqui dentro. Aqui em validação de dados, obviamente ele vai estar dessa forma aqui, né? Eu vou selecionar a opção de lista, vou clicar nessa caixinha aqui, ele vai encurtar tudo isso para mim. Por quê? Porque eu preciso agora dizer para o Excel aonde estão as informações que vão formar essa lista. Nesse caso, vai ser do mês de janeiro até o mês de dezembro. É só eu selecionar tudo isso daqui, ó. Clicar aqui
na caixinha novamente, ele vai voltar. Mas, João, não apareceu as opções que nem quando você escreveu manualmente. Por quê? Porque aqui ele puxa a referência da célula. Ó, ele está dizendo aqui que a minha lista vai ser igual ao B14, do B14, que ó, é B14, até, opa, eu bati errado aqui, do B14 até, ó, 2 pontos, até o B25, que é essa célula aqui, ó, B25. Então, a minha lista, ela vai estar dentro desse intervalo, do B14 ao B25. Mas, João, tem um sinal de cifrão aí no meio das letras, tá tudo meio embaralhado. Fique em paz. Depois eu vou estar explicando isso em uma outra aula a respeito disso, só para você entender como isso funciona. Se essa aula já estiver disponível no momento que você está vendo agora, eu vou estar colocando ou no card aqui em cima ou na descrição desse vídeo, beleza? Então vamos lá. Selecionado o espaço, eu vou dar um OK. Dá uma olhada. A hora que eu clicar aqui, ele vai abrir a caixinha, já com todas as opções para mim, ó. Eu não precisei ficar digitando isso manual. Agora sim, se eu vim aqui escolher setembro, ele vai me trazer as informações de setembro. Com uma grande vantagem, não existe probabilidade de eu errar o texto na hora de digitar. É só eu vir aqui, clicar na setinha e selecionar o mês que eu quero. Essa é a função de validação de dados, ok? Olha que interessante, se eu vim aqui agora escrever João, ele não vai deixar. Ele vai dizer que esse valor não corresponde àquilo que está restrito de uma validação de dados. Esse valor, o que ele está dizendo, não corresponde a tudo aquilo que eu selecionei na minha lista de validação, na minha lista a ser validada. Acho que ficou claro, né? Então, show de bola. Vou cancelar isso aqui e vou explicar um pouquinho para você sobre isso aqui, ó, mensagem de entrada e mensagem de alerta, bem rapidamente. Perdão, alerta de erro. Mensagem de entrada. O que é isso daqui? É quando a pessoa seleciona a célula onde está a validação de dados, no caso essa daqui, vai aparecer uma mensagem para ela. Tem a possibilidade de eu colocar um título. Vamos lá. Informação. E uma mensagem aqui dentro, ó, onde eu posso colocar a mensagem aqui. Escolha uma das opções para preencher a sua célula, por exemplo. Digamos que seja isso. E eu vou dar um OK aqui. Olha que legal. Ele aparece essa informação. Se eu clico fora, não vai aparecer nada. Mas se eu clico dentro da caixinha, ele me traz a informação, que é uma mensagem de entrada, quando você clica na célula. Isso ajuda o seu usuário a entender o que é que você tem que fazer, o que é que ele tem que fazer dentro dessa caixinha. Legal? Agora, mais uma opção da validação de dados. Estou passando bem por cima aqui, tá? Eu poderia esclarecer um pouco mais isso. Eu tenho a opção de alerta de erro. O que é o alerta de erro? O alerta de erro, ele vai trazer uma mensagem na tela quando a informação que for colocado nessa caixa aqui, ó, ela for uma informação errada. E aí eu tenho algumas opções, ó. Eu tenho a possibilidade de escolher o estilo. Eu quero que apareça uma mensagem com esse símbolozinho. Eu quero que apareça uma informação de aviso ou apenas informações, tá? Então, no caso, eu vou deixar como parar e vou colocar um título. Atenção. E vou escrever aqui, ó. Você escolheu uma opção que não está na lista de opções. Por favor, escolha outra opção. Por exemplo, né? Poderia colocar qualquer texto aqui. E vou dar um OK aqui, ó. João, não aconteceu nada. Não, não aconteceu, porque eu não coloquei nenhuma informação aqui ainda. Vamos digitar aqui, ó, João. A hora que eu der Enter, olha o que ele vai fazer. Atenção, você escolheu uma das opções que não está na lista de opções.
por favor, escolha outra opção. É exatamente o texto que eu coloquei lá. E aí, presta atenção que ele me traz 3 opções aqui, ó. Repetir o quê? A possibilidade de escrever dentro da caixa. Vou dar Enter aqui de novo. Cancelar, ele simplesmente vai parar. E ajuda é para pedir alguma ajuda com relação a alguma coisa, tá? Vamos ver mais uma opção aqui da validação de dados. Aviso. Eu vou deixar o mesmo texto, tá? Mas para você ver que os botões aparecem diferentes quando eu escolho a opção de validação de dados com o tipo de aviso na mensagem, no alerta de erro. Vou dar um OK aqui. E vou colocar novamente João. Ó, ele aparece o mesmo texto, porque eu não troquei. E ele aparece aqui as opções, ó. Continuar, não e cancelar. Se eu clicar em continuar sim, ele vai aceitar eu colocar essa opção lá dentro. Porém, essa opção não está na minha lista, então ele vai dar erro aqui. Entendeu? Vamos voltar aqui novamente. Opa, vamos voltar aqui novamente. Vamos clicar aqui em validação de dados de novo. Então, é importante entender que a validação de dados com o estilo de aviso no alerta de erro, ele vai deixar o seu usuário escolher se ele quer colocar aquela informação na caixinha ou não. E a opção de informações, também não vou trocar esses textos que estão aqui. Apenas vou dar um OK, só para você entender a diferença entre elas. João, você escolheu uma das opções que não está na lista de opção. Por favor, escolha outra opção. É o mesmo texto que eu tinha deixado nas 2 situações anteriores. E se eu der OK aqui, ele também vai aceitar que eu coloque essa informação aqui. Legal? Bom, o que é importante você entender? Que a validação de dados ela tem uma função legal quando eu faço ela dessa forma aqui, na situação de parar, porque eu não deixo com que o meu usuário coloque mais informações que não devem ser colocadas dentro dessa caixa. Além de trazer a opção de uma lista suspensa de informações para essa caixa e também a possibilidade de trazer uma mensagem de entrada na minha validação de dados. Show de bola? É isso daí. Essa daqui foi uma explicação, foi um vídeo, foi uma aula sobre validação de dados. Isso é muito interessante quando você usa o Excel para trabalho e você tem a possibilidade de travar ele com algumas situações que podem ser favoráveis para você ou para o seu usuário. Legal? É isso daí, então eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aqui, deixa aqui abaixo mais opções de vídeos que você gostaria de estar vendo aqui nesse canal, no nosso canal. E diz aqui se você gostou, se você achou legal, se esse vídeo te ajudou. Ajuda a gente a crescer esse canal para que esse conteúdo chegue cada vez mais para mais pessoas que necessitem desse conteúdo ou desse conhecimento. É importante lembrar que conhecimento nunca é demais. Conhecimento, se a gente não passa adiante, a gente também não usa, ele morre com a gente e simplesmente assim. Então, vamos ajudar aquelas pessoas que de repente precisam desse conhecimento. Show de bola? É isso daí. Um grande abraço, sucesso. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui. E no próximo vídeo a gente tá de volta e a gente se vê aqui no nosso canal. Grande abraço, sucesso e até mais!